Pessoal, e o Corinthians, que não é bobo nem nada, já começou a fazer o seu planejamento para 2025. Ficou interessado, quer saber quem são os jogadores que estão chegando no Corinthians e estão de saída? Então assista esse vídeo até o final. Últimas notícias do Timão. Mantuan retornando ao Corinthians. Segundo informações de Samir Carvalho, o jogador acaba de ser oferecido à diretoria para 2025. Mantuan está no Zenit da Rússia e quer muito jogar no Timão. Inclusive já pediu a ajuda de seus antigos companheiros que ainda estão no clube. Com 23 anos, na atual temporada foram 25 partidas disputadas, com 3 gols marcados e 4 assistências distribuídas. O jogador está avaliado em cerca de 3 milhões de euros e é considerado uma opção mais barata que Soteldo. Além do Timão, o jogador também foi oferecido ao Bahia, mas prefere o Corinthians. Você contrataria Mantuan de volta? Quero saber a sua opinião. E segundo a mídia americana, o meia-atacante argentino Yamil Asad também foi oferecido ao Corinthians. Com 30 anos, o jogador atua pelo FC Cincinnati da MLS, onde soma 6 gols marcados e 5 assistências realizadas em 29 jogos disputados. O jogador tem o aval de Ramon e Emiliano, que já conhecem o compatriota. Sua chegada seria sem custos de aquisição. O homem tá aí mesmo? Da hora, mano, da hora. Não é possível que esse cara tá aí, tá ligado? Total nós. Total. O Memphis Depay é tão gente boa que nem os jogadores do Corinthians acreditam. Se liga no que o Hugo Souza falou dele. Quando ele chega, a gente não acreditava. Que ele tava vindo? Não acreditava. Por exemplo, eu Mateuzinho, Thales e Yuri, tipo assim, a gente vive colado no CT. Muito próximo. Tá ligado? Então a gente, tipo assim, eu olhava pra cara do Mateuzinho, que a gente é do mesmo quarto, eu falava, qual é, TT? O homem tá aí mesmo? Da hora, mano, da hora. Não é possível que esse cara tá aí, tá ligado? E aí as notícias saindo ali e tal. Aí chegava no Yuri. Aí Yuri, mas eu vou cair, né, mano? Aí, mano, eu sei que quando ele chega, mano, e pô, um jogador do naipe dele, né? Que além de um atleta de alto nível, ele é um artista, né? Uhum. O cara conseguiu usar a carreira dele pra virar um artista. Sim, mano. Tá ligado? Ele soube fazer isso. isso. Foda. Isso é foda. E ele soube fazer os Tá dois ligado? muito, Ele sabe muito fazer bem, os né? dois muito Porque bem. assim, tem gente que faz no artista, mas baixa um pouco na bola. É, isso. Ou ele conseguiu... Igualar os dois, tá ligado? Então, tipo assim, só que quando tu vê um cara desse, do nível dele, chegar da forma que ele chega, com uma humildade absurda, com ego zero, Total nós. total. Total, irmão. Mano, Igão, muito nós, irmão. Sério? Ele é muito nós. Muito nós, irmão. Me liga assim quando estiver no churrasco. Muito nós, irmão. Nossa, que bom saber disso, Mano, porque eu já achava muito sem nós, conhecer, irmão. mano. Não tá entendendo? Muito nós, É muito muito nós. nós. Aí já era, mano. Aí você vê, mano, o cara chegou na mesma pegada que todo mundo. E quer ajudar de fato, quer né? ajudar. E aí, pessoal, o que, é que vocês acham aí, né? O Depay. O Depay é muito timão, né? O Depay, ele caiu bem com a camisa do Corinthians, né? Ele é muito corintiano, parece ser muito corintiano, né? O que, é que vocês acham aí do Mantuan? Você acha que seria uma boa voltar pro Corinthians? Né? O que, é que vocês acham? Vamos dar continuidade aqui, né? No assunto contratação do Corinthians. Vamos dar uma olhadinha aqui. Do Corinthians, já que estamos em 2024, né? Entrando em 2025. O idas e vindas do Corinthians, jogadores que devem retornar ao Corinthians, jogadores que estão emprestados e devem retornar ao Corinthians. O João Pedro Choca, zagueiro do Ceará, zagueiro do Corinthians, né? Está emprestado ao Ceará. Ele tem 20 anos de idade, jogador revelado nas categorias de base do Corinthians, jogou a última Copa São Paulo de Futebol Júnior, jogou ao lado do Bidon, né? Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, chegou a jogar no time profissional do Corinthians, mas foi emprestado para o time do Ceará para ganhar maior rodagem, para ganhar mais experiência e vai retornar à equipe do Corinthians para a temporada 2025. Será mais um zagueiro do Corinthians. O Corinthians que ainda tenta a contratação de um quarto zagueiro, de um zagueiro canhoto, de um zagueiro pela quarta zaga. E pode, por que não, contratar um zagueiro também internacional. Fala-se no nome do Sérgio Ramos, dos lados do Corinthians. Seria uma contratação bombástica, uma contratação midiática. Mas o João Pedro Choca, na verdade, João Pedro Choca é o apelido dele, ele vai retornar para o Corinthians e ele tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2026. Outro jogador que vai retornar ao Corinthians e vai ficar à disposição do técnico Ramon Dias é o Rony, volante, que está no Atlético Goianiense. Tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2025. Termina o contrato dele de empréstimo
com o Atlético Goianiense e ele retorna para o Corinthians, vai ficar à disposição do Corinthians. O Rony, também revelado nas categorias de base do Corinthians, o torcedor corintiano conhece bem, né? De jogador de forte marcação no meio de campo. Ficaria mais um jogador para a posição à disposição do técnico Ramon Dias. O Corinthians tem vários volantes, né, de marcação. Tem o José Martínez, tem o Ranielli, tem o Alex Santana, tem o Charles, tem vários jogadores ali de marcação no meio de campo, mas o Rony seria mais uma opção para a equipe do Corinthians. Esses são jogadores emprestados e que devem retornar à equipe corintiana. Agora, jogadores que estão de saída, jogadores que estão em fim de contrato e devem sair do Corinthians. Pessoal, eu acredito que esses jogadores que estão aí de empréstimo que voltam pro Corinthians vão ser emprestados novamente. Esse do Atlético Goianiense eu acho que não tem espaço não no Corinthians não acho. O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, vamos dar continuidade. Devem ser dispensados o Caetano, zagueiro, quarto zagueiro, que não foi aproveitado pelo técnico Ramon Dias, né? Não foi aproveitado, não caiu nas graças do técnico Ramon Dias. O Internacional pode ser o destino do Caetano. O Internacional de Porto Alegre está de olho no Caetano. Termina o contrato dele agora no final do ano, ele não vai renovar o contrato e ele vai ser dispensado, portanto, do Corinthians. O Matheus Araújo, garoto revelado nas categorias de base do Corinthians, também é outro que não foi aproveitado pelo técnico Ramon Dias. Chegou a ser aproveitado a última vez, se eu não me engano, pelo Vanderlei Luxemburgo, foi bem aproveitado pelo Vanderlei Luxemburgo, mas pelos últimos técnicos que passaram pelo Corinthians, ele não foi aproveitado, principalmente pelo Ramon Dias, que sequer colocou o menino para jogar. Então, o Matheus Araújo, outro jogador revelado nas categorias de base do Corinthians, vai ser negociado. Outro jogador que vai ser dispensado do Corinthians, o Juan Oliveira. O Juan Oliveira, que está recuperado de uma contusão grave no joelho. Aliás, ele teve várias contusões no joelho, né? Várias contusões graves. O Corinthians não vai apostar nesse jogador, termina o contrato dele com o Corinthians e ele também será negociado, o Juan Oliveira. Agora, jogadores que estão negociando a permanência no Corinthians, jogadores que podem permanecer. Lembra do Maicon? O Maicon. O Corinthians entende que ele é um bom nome para continuar e já abriu negociação para a extensão do contrato. Ele pode continuar no Corinthians. Jogador que pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O Corinthians quer renovar o empréstimo do jogador, a extensão contratual de empréstimo. Termina o contrato dele agora no fim do ano. Ele não pode jogar porque está machucado, mas já está recuperado de contusão, está se recuperando de contusão, e o Corinthians entende que ele seria uma boa ali para segundo volante. O jogador pode jogar até de primeiro volante também, mas mais de segundo volante seria uma boa para ser aproveitado. O Corinthians olha com bons olhos para o Maicon. Então, o Corinthians tenta renovar o contrato desse jogador. O Giovani, como é que está a situação do Giovani? O Corinthians gosta do jogador, o técnico Ramon Dias gosta do jogador, já utilizou o jogador, inclusive, mas o Corinthians tenta garantir a permanência do jovem atacante. Ele tem vínculo contratual com o Corinthians até junho de 2025. Só que o jogador foi afastado nessa reta final de 2024, porque ele, em janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. E ele não está querendo renovar o contrato com o Corinthians. Aí é uma decisão do Giovani. A decisão do Corinthians é que ele permaneça. O Corinthians gostaria que ele permanecesse no clube, mas o Giovani parece que está querendo respirar novos ares e deve deixar o time do Corinthians. Não, na minha opinião, vaza também. Na minha opinião, acabou-se. Vaza. Não tem espaço no Corinthians. Vaza. Vai dar prejuízo para outro time, né? O Corinthians não precisa de jogadores assim que não quer jogar no Corinthians, não joga. Vaza, o Corinthians deixa e ir embora. Thales Magno. Thales Magno é outro que o Corinthians está tentando uma extensão contratual. Ele tem vínculo com o Corinthians até julho de 2025, até o meio do ano, portanto. E o valor fixado para compra de 13 milhões e meio de dólares. Muito dinheiro para comprar o Thales Magno. Portanto, o Corinthians deseja e tenta a permanência do jogador, mas por empréstimo. Já está conversando com o New York City, que é o dono do passe do jogador, dono dos direitos econômicos do jogador, para que ele permaneça por mais uma temporada no Corinthians. E está
avançada essa negociação, o Thales Magno deve ficar no Corinthians por mais uma temporada. E o Romero? O Romero tem a renovação de contrato automática, né? Gatilho por mais um ano contratual. Foi atingido em 2024 a questão das cláusulas de renovação contratual, mas acontece que o jogador quer ficar no mínimo por 2 temporadas. Ele quer ficar 2 anos no Corinthians pelo menos, mais 2 anos. E aí, para ficar mais 2 anos, ele também quer um aumento salarial. Ele gostaria de receber em torno de R$1 milhão para ficar no Corinthians. E é isso que está pegando a questão salarial e o tempo de contrato. Yuri Alberto. O Yuri Alberto é o seguinte: o Yuri Alberto até agora não recebeu nenhuma proposta do futebol da Inglaterra. E ele já disse, inclusive numa premiação que ele recebeu da TV Gazeta, como artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele disse que vai ficar no Corinthians, que sim, vai permanecer no Corinthians. Mas ele disse também que tem o sonho de jogar no futebol da Inglaterra. Mas por enquanto não chegou nenhuma proposta para o Yuri Alberto do futebol inglês. E aí, pessoal, o que vocês acham aí de todas essas notícias do timão, né, do Corinthians aí? Na minha opinião, acredito que o Corinthians deveria fazer um esforçozinho aí para a permanência do Thales Magno, tá? O Yuri Alberto, se não receber, vai permanecer, lógico, né? Mas segundo as informações aí, o Yuri Alberto tem sim a proposta, né, de fora da Inglaterra, né? Então vamos ver o que é que vai acontecer, né? Mas não sei, será que tem espaço para o Yuri Alberto jogar? Será que o Yuri Alberto não poderia ficar mais um ano aqui no Brasil, tentar uma artilharia isolada aqui no Brasil, aumentar o seu passe? E o Yuri Alberto, que não é um cara velho, um cara novo, acho que o Yuri Alberto tem seus 23 anos por aí, então eu acredito que se ele ficasse mais um ano aqui, ele não ganha mal aqui, tá? Então se ele ficasse mais um ano, eu acredito que aumentaria até mais aí a sua proposta para jogar fora do país, né? O que é que vocês acham? Né? Desses que apareceram aí, qual vocês gostariam que permanecessem no Corinthians? Comenta aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Vamos ajudar nós, até a próxima. Fui!